no teu funcionário. Vai saber, né? É. Aí diz que. Aí, ó, o pessoal tá entrando aqui. Que doido. Oi, cadê minha cama? Peraí. Cadê minha cama aqui, mãe? Ó, vem cá, vem cá. Ela participa das lives, só que a cama dela não tava ali. Sério? Pronto. É, ela fica aqui. Vem cá, vem. Ela participa. Ah, então tá. Bom. Ah, vamos começar então. Então, hoje a Érica é minha convidada. Eu vou te convidar, Érica. Pronto. É bate-papo mesmo, né? Enfim. É, hoje é bate-papo e depois a Lê vai guiar uma prática pra gente, assim. Até eu vou fazer. Ai, Ah, ai, que legal. bom, a gente ficou de falar hoje sobre as relações de mindfulness e compaixão, né? Você quer começar? Tanto faz, não sei por onde que começamos. Sabe o que eu pensei, Érica? Eu pensei assim, Vamos. para começar a falar de repente, né? E te trazer um pouquinho de como é que foi para mim isso. O que você acha? Uhum, acho A legal. história da emoção, do mindfulness e da compaixão. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui no meu celular, só um pouquinho. Antes que eu Botar esqueça. não atrapalhar. Acho que sim, Ale, Ah, pode contar. Acho que sim, acho pode legal. ser. Porque assim, quando eu fiz a minha primeira formação como instrutora de mindfulness, eu senti na verdade, assim, eu fui buscar a formação, né, e ver como que seria isso. E aí, eu entendi da importância realmente da atenção plena para a vida, para o autoconhecimento, para, enfim, para lidar com desafios, para tudo que a gente sabe que é importante, né? E a compaixão, ela veio assim através de uma prática, né? Que é aquela prática que a gente faz, né? Das 4 fases, enfim. E aí, assim, eu continuei, segui praticando, mas eu sempre senti que ficava meio capenga, ficava meio faltando alguma coisa, né? Só quando eu entrei em contato realmente com esses programas que têm a compaixão como um alicerce, assim, que dá sustentação para o mindfulness também, né? Que é aquilo que a gente daí até colocou como uma chamada da live, que são as duas asas do mesmo pássaro, né? Foi que eu fui entender que, então é isso, sabe? Como fazia Uhum, sentido, né? Como fazia sentido a compaixão para as práticas de mindfulness. E uhum, até foi isso também que me fez buscar, quando a gente foi fazer lá o intensivo do MSP, e agora a formação do Respira Vida Breathworks, porque para mim, para a minha vida, nossa, faz muito mais sentido quando a gente realmente tem esses dois, eu chamo de alicerces, assim, né? Porque é o que dá sustentação realmente para a prática, né? E uhum. eu acho que, assim, de repente, tu podia falar um pouco, né, Érica, sobre talvez essa questão do porquê que mindfulness precisa da compaixão e por que a compaixão precisa do mindfulness, que eu acho que é bem interessante, assim, de Sim, colocar, né, para as pessoas. sim. Até, né, Ale, as duas coisas são tão indissociáveis que tem termos mais específicos para juntar os dois, né? Que é o kindfulness e o heartfulness, né? Uhum, Eu sempre achei assim que o que a gente faz no programa do Respira Vida Breathworks é heartfulness, não é uhum, mindfulness, né? Então, em vez de falar mindfulness e compaixão, a gente pode falar heartfulness, né? uhum, Eu sempre, quando eu aprendi mindfulness, eu sempre achei meio estranho, assim, porque assim, também me chamou a atenção, né, aquilo que a gente aprendeu inicialmente, uma única prática, meio dissociada, assim, do, né, enfim, do resto e tal. E daí, assim, eu achava estranho,
algumas abordagens do mindfulness do tipo, vamos, né, que eu falei até na live da semana passada, de usar mindfulness para aumentar a produtividade, essas coisas assim que a gente tem uma crítica, né, o mindfulness a serviço do neoliberalismo, né? Uhum. Enfim, e daí assim, o que acontece é que, por exemplo, o Kabat-Zinn, ele não tinha uma a prática de compaixão dele, ele fazia no retiro, né, no dia de aprofundamento do programa dele. Porque o Kabat-Zinn acreditava, né, acredita que o mindfulness, quando ensinado com uma intenção correta, com todas as atitudes, né, relacionadas a ele, então aceitação, não julgamento, soltar, a gentileza, generosidade, enfim, todas aquelas atitudes, que então a compaixão seria um subproduto das práticas de mindfulness, né? Uhum. Mas aí, na verdade, o que algumas pesquisas mostraram depois é que, assim, tá, é um subproduto, mas é muito diferente quando a gente treina especificamente compaixão, né? Então, um programa, por exemplo, do Kabat-Zinn, um MBSR, ele aumenta os níveis de mindfulness, aumenta os níveis de compaixão, mas ele aumenta muito mais os níveis de mindfulness, né? Então, quando a gente Uhum. pega um programa que é específico de compaixão, óbvio que vai ter um aumento maior nos níveis de compaixão. Agora, o que é interessante é que, assim, os três mais famosos, né, programas de compaixão que existe, que é o CCT, o CBCT e o MSC, todos eles começam com mindfulness. Por quê? Uhum. Porque é o mindfulness que vai dar para gente a consciência do sofrimento. Se a gente não sabe, se a gente não tem a sensibilidade, a consciência do sofrimento, a gente não tem como dar uma resposta compassiva. Entende? Então, Exatamente. o mindfulness é o que vai mostrar, é o que vai fazer com que a gente possa se abrir ao sofrimento para poder dar uma resposta compassiva. Sim. Ele seria como que eu posso dizer? Ele seria a primeira, em todos os programas, a gente, até mesmo no Respira Vida também, né? Primeiro a gente treina a consciência e as atitudes, né? Para depois, então, integrar esse algo mais que seria a compaixão, junto com o Sim, mindfulness, né? Que, que entende que tu permanece com o mindfulness para depois integrar a compaixão. sim. Eu E acho a que compaixão, ela não tá. A compaixão, ela não tá. Porque mindfulness, ele tem muito a ver com sabedoria, né? E a compaixão, ela não está dissociada da sabedoria. Por isso que são as duas asas de um pássaro, assim. Né? Funciona junto, assim. que Porque a diz que gente. é o pássaro da sabedoria, realmente, né? Então, as Sim, duas fazem, são necessárias para a sabedoria, né? sim. Porque o mindfulness sem a compaixão pode cair muito na questão da gente só praticar, estar presente, mas não olhar para o sofrimento, né? Então, a compaixão e talvez no primeiro momento também autocompaixão, né? No sentido de entender o nosso sofrimento. Enfim, Uhum. mas é para todos, para o outro Sim, também, né? Para sim, poder para poder perceber e trazer essa atitude amorosa e sem julgamentos, né? Enfim, com as atitudes incorporadas já, né? Que é o que o Mindfulness preconiza. Que sim. já, né? Mindfulness não é um treino atencional, sabe? A atenção, na verdade, ela é um mediador de outras coisas que acontecem. Para que outras coisas aconteçam, a gente treina a atenção, a gente coloca, tem uma atenção focada. Mas, assim, as pessoas não deveriam confundir mindfulness com treino de atenção. Melhora o nível de atenção? Melhora, porque é um recurso que a gente usa. Mas não é um treino cognitivo apenas, assim, né? Sim. Não é só a atenção, né? Uhum, Porque eu uhum. gosto sempre de usar aquele exemplo, né? Se é estar 100% atento, então eu posso estar torturando uma pessoa e estar 100% presente ali, prestando exatamente atenção no que eu estou fazendo. Então, mindfulness não é isso, né?
sim, falando só de mindfulness. E daí tem as atitudes que vêm para trazer na verdade, como é que eu digo? Uma consistência para a prática, né? sim. E eu acho também, Ale, a gente explicitamente falar de compaixão e treinar compaixão no mindfulness, o risco das coisas serem deturpadas é menor. Porque muito da ética no movimento mindfulness se perdeu porque esqueceram uma asa do pássaro. Então, assim, é um passarinho Capenga. azeta, né? Não é maneta, assim, é, não tem uma asa, né? E daí a gente Sim. vê, assim, coisas, tipo aberrações, assim, do que fazem com o mindfulness, né? Então, assim, se a gente pega, né, as bases budistas mesmo, do não causar dano para os outros, assim, Verdade, verdade. Eu não sei, Érica, se as pessoas que estão aqui, eu acho interessante as pessoas até colocarem aqui se tem alguma pergunta, enfim. E eu não sei sim, se tu acha interessante também a gente dizer o que seria a compaixão, porque acaba que sempre, de repente, é importante até falar. Para nós é uma coisa básica, assim, mas de repente tem pessoas que não sabem, no sentido de não confundir, né, com piedade, enfim, né, uhum, uhum, com autopiedade, com piedade, assim, o que seria sim, compaixão? sim. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode escrever aí que a gente vai respondendo. A Luciana, repita, quais são as duas asas do pássaro? Mindfulness e compaixão. Luciana, mindfulness e compaixão. Né, Érica, acho que é legal falar o que é a compaixão. Estou te fazendo a pergunta para daí tu responde. Você quer que eu fale? Responde, responde o que é, mas já falando daí da empatia e tal, acho que é legal falar isso, né? E como é que é o caminho que vai da empatia até a ajuda do outro, enfim. Tá. Você sabe que eu acho que é legal falar o que é mindfulness também, Ale? Ah, também. Abaixar um pouco meu volume, Paulo. Tá assim, melhorou, Paulo? Melhorou? Paulo, melhorou? Tô falando alto. Fala que eu tô falando alto. Ah, tá dando Ah, eco. e agora? Acho que é o meu que tá alto. Eu tentei baixar aqui e não consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Oi? Oi. Então. A noção de compaixão é mais recente no mindfulness? Não, ela tem mais ou menos 2.500 anos. Porque assim, ó, a gente não trabalha com mindfulness budista, vamos dizer assim. Nós não temos um programa budista. Os programas de mindfulness, eles estão dentro de um contexto secular, laico e tudo mais, né? Só que, por exemplo, no livro Felicidade Genuína, do Alan Wallace, ele tem uma passagem muito bonita que ele diz assim, ó, que o Buda estava lá na árvore, não, eu não vou falar como o Alan Wallace falou, que eu não vou lembrar, mas é mais ou menos assim, o Buda estava lá na árvore sozinho, meditou, 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 se iluminou e beleza, para ele estava bom, né? Só que não, ele se levantou da árvore e foi dar ensinamentos para ajudar as pessoas. Isso é compaixão. Então, o que fez o Buda se Ajudar os levantar outros da a se libertar árvore. do sofrimento, né, Érica? Ajudar os outros. Exatamente, exatamente. Então, no budismo tibetano, por exemplo, a gente tem um termo que se chama bodhicitta, que é uma motivação genuína da gente, de que todos os seres se livrem do sofrimento. Mas no budismo, o que é se livrar do sofrimento é encontrar a iluminação, ou seja, perder a ignorância, né? Não ser mais o que a gente chama de avidia e tudo mais. Mas essa é uma outra conversa que eu não tenho nem competência para ensinar. Mas, assim, o mindfulness raiz, ele nunca foi dissociado de compaixão. É sempre junto. Sabe por quê? É, é, não tem como, assim. Não tem como. O mindfulness, ele está dentro do caminho de 8 passos, né? O nobre caminho óctuplo. E esse nobre caminho óctuplo tem uma série
de passos desse caminho que dizem respeito à ética. Não é, Ale? Sim, sim. Eu penso assim, né, Érica, porque a gente fala que mindfulness é secular, né, é laico, enfim, mas a compaixão, para mim, também não precisa estar vinculada a nenhuma religião, né? Claro que não. Não. Compaixão é algo que, somado ao mindfulness, faz todo sentido, porque a gente, quando faz as práticas de mindfulness, a gente está trabalhando conosco, né? Mas só trabalhar conosco não basta. Então, a gente tem que, de Isso. alguma maneira, expandir isso. E a compaixão, ela nos ajuda e ajuda a expandir isso para as outras pessoas, né? Uhum, Então, uhum, uhum. eu acho que é isso mesmo. Sim. A Zilma estava perguntando que eu falei das aberrações, né? Então, assim, por exemplo, uma aberração acho que pode ser um termo muito forte, né, que eu usei. Mas, por exemplo, confundir mindfulness com relaxamento. Que muitos psicólogos fazem isso, eles acham que é a mesma coisa, eles não sabem o que é, mas eles acham que é a mesma coisa. Então, eles começam a introduzir mindfulness nas sessões de terapia deles, só que o que eles estão fazendo são técnicas de relaxamento. E mindfulness não é relaxamento, né? Porque se você pode fazer uma prática e obter um relaxamento, só que a ideia não é a gente criar nenhum estado, nem físico, nem emocional, e sim observar o que emerge daquela prática, tentando suspender os julgamentos e aceitando o que quer que aconteça ali, aceitando no sentido de não brigar com a experiência que você tem, né, ali naquela prática. Então, por exemplo, mindfulness não é relaxamento, né? Por exemplo, mindfulness não é para aumentar a performance de ninguém, nesse tipo, não é uma Ritalina. Eu falei isso na live da semana passada, da retrasada, não lembro. Mindfulness não é Ritalina. Então, eu quero me dar bem no trabalho, eu quero produzir mais para eu ter uma promoção, então eu vou praticar mindfulness. Não é isso. Mindfulness não é para você praticar e tolerar um trabalho tóxico, por exemplo. Érica, vou me intrometer assim, só porque também não chamaria também de aberração, tá? Mas assim, são só ideias um pouco equivocadas que as pessoas às vezes vão buscar mindfulness e que não tem muita clareza, assim. Então, como tem hoje em dia muita pesquisa trazendo evidências, né, do mindfulness para ansiedade, por exemplo, vamos pegar o exemplo da ansiedade. Aí a pessoa vai praticar porque ela quer acalmar a ansiedade. Só que, assim, dentro das atitudes tem uma que eu acho que é maravilhosa também, que é a aceitação. Então, muitas vezes a pessoa senta para fazer a prática e acha muito difícil porque tem muito pensamento, porque a ansiedade é isso mesmo. E se a Uhum. pessoa não se permite, então, não tem esse componente que também tem a ver com a autocompaixão, de aceitar que tem isso, né? De olhar para esse tipo de sofrimento, né, que a ansiedade traz, ela pode desistir da prática ou achar que não funcionou, porque muitas vezes isso acontece. Quando nós estamos assim e nós paramos para fazer a prática, o que a gente vai sair da prática não é com um relaxamento, como a Erika falou, né? Não é mais relaxado. A gente vai sair com a autocrítica lá em cima, porque vai dizer, nossa, mas então isso não me ajudou em nada, só me senti mais agitada, né? Não resolveu o meu problema, né? Então é Uhum. algo na verdade, assim, as pessoas podem se equivocar. Né? Acho que é uma coisa que é legal de falar também, assim, né? Porque às vezes as pessoas acham que não precisa de persistência, que não precisa de muita Sim, prática, né? Então, não é sim. bem assim, né? Uhum. E a coisa do usar o mindfulness para consertar alguma coisa, né? Como é isso que você está falando. Usar o mindfulness para consertar a ansiedade, para consertar a depressão. E aí isso é muito frustrante, porque a raiz do mindfulness não é isso, não é para a gente consertar nada, né? É justamente o contrário, é para a gente poder estar com aquilo, e estando com aquilo, a gente consegue dar um significado diferente para aquilo. Isso.
Isso, Por isso que a gente exatamente. trabalha muito com o corpo, né, Ale? E assim, assim, a gente acabou desviando, mas a gente volta na compaixão. Acho que você podia falar um pouquinho da coisa do corpo, né? Por que que é tão importante a gente aprender a se voltar para as sensações do corpo quando a gente pratica mindfulness, né? E o tanto que isso pode ser benéfico para a gente no sentido de conhecer algo que se passa na nossa experiência muito diretamente, assim, sabe? É algo que a gente tem alcance, assim, tá? Acontecer como uma respiração, por exemplo. Uhum. O que acontece, né, Erika, é que hoje em dia as pessoas estão muito desconectadas do corpo, né? A gente está muito mental, né? Porque é muita demanda, é muita coisa para fazer, é muita rede social. Então a gente acabou se desconectando muito do corpo. E o corpo é é a nossa casa, né? O nosso corpo ele nos mostra a todo momento o que está acontecendo, quais são as nossas reais necessidades, né? O que eu preciso num determinado momento, falando que o que eu preciso de alimento, de descanso, de uma pausa, né? Então, assim, nossa, a importância do corpo daria para fazer uma live só sobre isso também, né? Porque que é importante, porque são muitas questões. Mas assim, o nosso corpo está sempre conosco, falando de respiração ou falando das sensações no corpo. Então é algo que eu posso me voltar a todo momento e observar. Aí entra um não julgamento, né? Eu só observo, fico com o que está presente. E quando eu observo e eu fico com isso, então eu posso perceber meu coração está acelerado, então eu acho que isso me fala um pouco da minha ansiedade. Estou ansiosa? Estou ansiosa. Então a gente começa a perceber emoções, que muitas vezes também passa batido, que a gente está desconectado do corpo, por consequência também das emoções, né? E muitas vezes de pensamentos que estão ali ruminando, a gente também não para observar. Às vezes até mesmo um pensamento que fica batendo muito ali, pesa nos ombros. Uhum, Pesa uhum, no meu estômago, sabe? E quando eu olho para o corpo e percebo o que está acontecendo, então eu posso tomar consciência de muitas questões que estão acontecendo comigo, de todos os níveis, assim, né? Então é fundamental. uhum, E essa uhum. prática que a gente vai fazer hoje, né, Erika, ela pega um pouquinho de cada uma dessas, mas principalmente pega o corpo também, sensação também. Uhum, uhum. Tem Uhum. uma pessoa perguntou, uma pergunta bem interessante aqui, ó. E como vocês avaliam as práticas de mindfulness e autocompaixão para manejo de esquiva experiencial? Alê Salina. Assim, ó, quando a meditação, ela é um laboratório. A meditação, ela é uma situação de exposição. Se a gente pegar os termos da psicologia comportamental, por exemplo, né? Quando a gente está meditando, a gente está numa situação de exposição, né? É como se você estivesse lá na festa que você tem esquiva, por exemplo, e vamos supor que teu psicólogo tenha te passado isso, né? Então, você vai na festa. Então, toda a prática de meditação, ela vai acontecer isso. Então, o que que acontece? Por que que ajuda na questão da esquiva? Porque a gente está ali exposto aos nossos pensamentos, às nossas emoções, e bem orientados com estratégias para manejá-los. Então, por exemplo, pegando o programa que a gente dá, né, que eu e a Alessandra a gente dá o mesmo programa do Respira Vida Breathworks, já na segunda semana do programa a gente tem uma prática que é uma prática com foco, entre aspas, na respiração, só que ela é uma riqueza, assim, porque ela ensina manejo de pensamento. Então, o que que a gente faz, não só na meditação, mas na vida real, né? Assim, na vida fora da meditação, quando a gente tem esses pensamentos, essas ruminações, esses pensamentos intrusivos, como é que a gente lida com aquilo? A gente aprende a lidar com aquilo no nosso dia a dia, sentando, né? E fazendo essas técnicas de manejo dos pensamentos enquanto a gente está meditando. É o treino. Se você quer desenvolver, né, o bíceps, o tríceps, sei lá qual que é qual, para poder pendurar a roupa e não sofrer, você vai lá na academia ou vai, né, na tua casa, você vai levantar peso para você ter o braço forte e fazer coisas, né, com o braço forte com menos sofrimento. Então, não tem como você desenvolver esse músculo se você não faz o exercício em si, né?
A meditação é tudo isso, assim. Então, quando a gente medita, a gente adquire uma série de habilidades, inclusive habilidades para lidar com a esquiva experiencial. Primeiro porque a gente percebe. Uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu comecei a praticar mindfulness é assim, ó, não vai dar mais para mentir para si mesma, não dá. A alienação de si mesma, assim, acaba, você sabe, entendeu? E aí, assim, vai ter que esconder muito a sujeira, sabe? Porque não dá para fingir que não está acontecendo, né? Quando a gente tem a prática e tudo mais. Então, assim, eu acho super importante, assim, e na minha clínica com os meus pacientes, o mindfulness é o que mais ajuda na esquiva experiencial. Deixa eu ver o que ela tá. Neff define compaixão por 3 elementos: bondade, humanidade compartilhada e mindfulness. Nessa perspectiva, o mindfulness entraria como um elemento da compaixão ou ele é independente? Não existe mindfulness sem compaixão. E aí a Alessandra tinha pedido para eu definir compaixão, assim, ó. Quer falar alguma coisa, Lê? Que hora que eu disparo, minha filha. Olha só, nas línguas antigas, no Pali, no tibetano, no sânscrito, não existem duas palavras para compaixão e autocompaixão. Primeira coisa. Então, autocompaixão parece um negócio muito diferente da compaixão, até porque a Neff operacionalizou o conceito dessa maneira, só que não é. Tanto compaixão para os outros, quanto compaixão para si mesmo, é isso, é uma sensibilidade ao sofrimento, com uma motivação para aliviá-lo e ou preveni-lo. É isso que é compaixão. Então, assim, nós não podemos, nós não temos como ser compassivos com os outros e nem com a gente mesmo se a gente não sabe que está sofrendo. Tá? Então, assim, o mindfulness, a Neff, assim, como é que você perguntou? O elemento da compaixão. O mindfulness, eles nunca são independentes, um não existe sem o outro. Né? A compaixão ela não vai existir sem a consciência do sofrimento. E a gente não consegue permanecer com consciência do sofrimento se a gente não tiver uma resposta compassiva. No mínimo, um olhar compassivo, porque muitas vezes a gente não tem os meios hábeis, né, para fazer alguma coisa, para aliviar aquilo. Mas um olhar compassivo frente ao sofrimento que a gente experimenta, tem uma abertura, né, praticando mindfulness, a compaixão ela vem, como é que eu vou dizer? Como um travesseiro fofinho, assim, sabe? Para lembra do livro que tem negócio lá dos cavalos, né? Que então a gente tá sofrendo, mas a gente tá encostado numa cama macia, num negócio que acolhe, assim, né? Da aceitação compassiva, Lê. Então, acho que é isso. Sim. Ou até como o colchão que ele vai se moldando conforme a gente vai soltando, né? Então, a compaixão, ela traz isso, né? Isso. E porque se a gente fica... Porque uma das confusões também da compaixão é a questão da empatia, né? A compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Muitas pessoas definem isso quando eu pergunto, né? Sabe o que é compaixão para ti? E, na verdade, a empatia, ela entra no início, né, com a capacidade que nós temos de identificar no outro que o outro está sofrendo, ou eu estou sofrendo, né. Mas ela vai além no sentido de quando a gente consegue se mobilizar internamente para fazer alguma ação de realmente aliviar o sofrimento, né. Porque senão fica naquela questão até da fadiga, que chamam de fadiga da compaixão, mas seria a fadiga da empatia, que poderíamos chamar, né? Porque se eu só me identifico com o sofrimento do outro, na verdade mesmo, eu não vou estar podendo ajudar muito, porque eu posso me afundar naquele sofrimento, né? Então, eu não estou nem ajudando o outro e nem me ajudando. Claro que isso, assim, no geral, assim, né? Mas a empatia é algo muito positivo também. Mas quando a gente fala de compaixão, ela entra no início, né?
que é o de perceber o sofrimento. A gente pode usar a sensação corporal para atenuar pensamentos insistentes. Sim, eu acho que sim. Quando a gente consegue identificar no corpo o que esses pensamentos fazem no corpo. Porque, então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um pensamento insistente. Falei com uma pessoa, a gente ficou meio de mal, assim, então aquele pensamento fica vindo na minha cabeça recorrente. Toda vez que o pensamento vem, começa a me dar uma agonia no peito. Então, assim, se eu percebo essa agonia aqui, esse aperto aqui, né, e consigo identificar que tem a ver com esses pensamentos, e se eu faço algum exercício, enfim, né, de acolher isso, de suavizar isso, eu posso estar ajudando a amenizar esses pensamentos, né? Não sei, Érica, se tu quer complementar com alguma coisa. Não, tá. Tu fica de mal de alguém, é? Não, nós não, né, Érica? Achei que fosse só eu que ficasse, você fica também. Deixa eu ver que horas Mais são. alguma pergunta? Eu não sei que horas são. É Não tem 8 relógio. e 6. 8 e? 8 e 6. Eu acho que a gente conseguiu explicar bem, assim, eu acho, né? Não sei o que as pessoas acham. Você já sabe, com alguma pergunta? Então, a gente veio dar cara aqui juntas para vocês verem nós duas juntas, porque nas próximas 3 semanas a gente vai dar workshop, né? Um workshop que chama O Coração do Mindfulness. Tem Então, assim, espaço para o programa para também uma foi. Vamos falar um disciplina. pouquinho. Oi? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Bom, eu e a Alessandra, nós somos professoras certificadas do programa Respira Vida Breathworks. E assim. O qual nós tivemos o privilégio de conhecer a Djamala Burke. A videomala, conheci uma videomala. Mas foi muito lindo, né? Porque quem criou esse programa foi a Djamala Burke, né? Lá na Sim. Inglaterra. O Respira Vida é da Espanha, né? Mas e ela, assim, é uma inspiração, porque é um programa que ele foi criado para dor crônica, para lidar com compaixão e mindfulness, para quem tem dor crônica, mas, assim, é para todos nós, né? Porque, na verdade, esse programa, vou falar bem rapidinho, esse programa, para mim, nossa, me fez descobrir muitas coisas a meu respeito, principalmente quando eu entrei porque eu achei lindo e eu queria ensinar as pessoas, compartilhar isso com as pessoas. Mas eu tenho uma enxaqueca recorrente. E eu, né, vou fazer e tal, nem pensei na minha dor. Não pensei na minha dor mesmo, assim. E quando eu fiz, aí a gente tem que fazer o programa de 8 semanas primeiro, para depois fazer a formação de instrutor. E quando eu fiz o de 8 semanas, eu disse, meu Deus, que legal que é isso para dor, sabe? É maravilhoso. E quando a gente fala de dor, então, assim, porque ele foi criado num primeiro momento realmente para lidar com dor, né? E tem muitas pessoas que têm dor crônica, mas ele abrange outros tipos de dor também. E dor e sofrimento todos temos, né? Isso é algo que nós, seres humanos, temos e temos que aprender a lidar, né? Então, ele traz muita ferramenta para isso, assim, e é lindo, né? Sim, sim. Eu sou apaixonada pelo programa, assim, porque eu sou virginiana, né? Então, e ele tem um fio, assim, né? Ler uma lógica, uma sessão após a outra. E um dos fios condutores, né? Eu acho que o principal fio condutor do programa são os 6 passos. Então, esse workshop que a gente vai dar, que vários professores, né, do Respira Vida Breathworks, a gente fez um treinamento, até porque a gente não pode dar mais os grupos online, né, porque tem uma outra formação e tudo mais. Então, a gente está autorizada a dar esse workshop, que é um workshop de quantas horas? 1h30, 3, de 4 horas e meia, dividido em 3 semanas, né? Então serão 3 segundas-feiras, e que a gente vai explorar os passos do programa, que são 6 passos, né? E daí juntos a gente vai fazer exercícios, dinâmicas e também meditações.
Então, as meditações que as pessoas vão aprender a fazer no workshop já dá a ferramenta para começar a praticar. Uhum. Né? Então, assim, quem fizer vai ver muito essa lógica de onde a gente parte, por que que a gente parte, né? Por que que o passo um é o passo um e onde é que a gente chega, né? E qual que é o processo todo, assim, para fazer. O Paulo está assistindo a gente, ele fez o programa comigo, a Leo, ano passado, e hoje mesmo eu recebi, eu tenho uma paciente que ela fez o programa em uma sessão semanal, na outra sessão era terapia. A gente dividiu assim, sabe? E vou te falar, assim, não que eu não seja boa terapeuta, mas deu um, sabe? A evolução que ela Ah, o teve, Paulinho. o Paulo, a evolução que ela teve fazendo o programa individual junto, né, do processo de terapia lá, o Paulo. O Paulo parou de tomar medicação, inclusive. Não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo, tá? Mas o Paulo já estava num processo e o programa ele foi um catalisador, assim, e que fez com que no final do ano ele recebesse alta da medicação totalmente, assim. Né? Nossa. A Marta perguntou até quando pode fazer inscrição. Começa segunda, Marta. Então, Até domingo. tá domingo. Ah, A gente tem algumas vagas ainda, né, Lê? tem. E é legal falar, né, Érica, que a gente vai também vai doar uma parte do Sim. investimento, né? Que também está bem acessível, né? A gente vai doar Uhum. uma parte para pessoas que estão arrecadando cesta básica para as pessoas agora que estão em situação de vulnerabilidade social por causa do corona, né? Vai ser... Uhum. Então, Sim. além de estar se ajudando, a pessoa vai estar ajudando e contribuindo também para as outras pessoas, né? Sim. Sim. É verdade, a Sheila fez. A Sheila fez o programa de 8 semanas. Esse workshop seria para mim uma revisão do programa. Sheila, ele tem coisas, ele tem algumas dinâmicas que vocês não viram no programa. Vocês não, né, Lê, tem algumas coisas que não viu no programa. Sim. Então, assim, para quem já fez o programa, eu acho que é um remember, sabe? Lembrar os passos, lembrar tudo isso, praticar junto e aprofundar nos passos. Para quem nunca fez, é conhecer os passos, né? Mas eu não acho que quem já fez, se quiser fazer, é uma coisa. É legal fazer. É bem legal fazer, sabe por quê? Porque assim, ó, mesmo que a pessoa fosse fazer pela segunda vez o programa de 8 semanas, sempre é diferente, sempre é maravilhoso, porque sempre é como ler um livro de novo. Sempre tem coisas que, não tinha percebido, não peguei, ou eu estou num momento diferente da minha vida. Então, eu percebo coisas diferentes, eu faço de uma maneira diferente, né? Então, é muito legal. Aprofundamento não sei passos, e tem práticas diferentes, mas eu acho bem bacana. Ainda mais se Sim, gostou do curso, né? sim, sim. Bem E o maneiro. horário do workshop é 7h30 às 9h, né, Lê? Das 7h30 às 9 da noite. Sim. É uma coisa que gente, assim, eu não tô. Quando eu falo isso, por favor, eu não tô fazendo uma crítica ácida, assim. É que tudo que vira moda, né? Tudo que é hype, tem alguns problemas, assim, né? Então, o que que acontece? Quando começou a pandemia, muita gente com pouca experiência em mindfulness começou a oferecer live. Live é complicada, porque eu não tô, ó, a gente não tá vendo o rostinho de vocês, a gente não tá vendo a reação de vocês, a gente não escuta a voz de vocês. Então, o mindfulness, ele não, primeiro, que ele não é mindfulness e compaixão, tá? Ele não são panaceias, não é para todo mundo. As pessoas podem ter, sim, não é efeito colateral, mas podem ter algumas coisas, alguns desconfortos que é legal estar junto de um professor, né, para acompanhar isso. Né? A gente sempre fala, assim como a gente não vai é,
num terapeuta para tratar dente, por exemplo, a gente tem que ir num dentista qualificado, né, para fazer isso. Sempre, assim, procurar professores qualificados para aprender Mindfulness e compaixão. Então, por exemplo, no programa de autocompaixão, no Mindful Self-Compassion, tem toda uma parte que a gente trabalha que se chama backdraft, que são reações emocionais que podem vir das práticas de compaixão. É para dar medo isso? Não, não é para dar medo, mas é para tomar cuidado, porque é responsabilidade nossa dizer isso para as pessoas, né? Então, assim, por causa até da pandemia, muita gente quis começar a aprender a meditar. Então, muita gente oferecendo programas gratuitos, live com muita coisa e tudo mais. Então, assim, às vezes, né? E lógico que a intenção das pessoas é a melhor do mundo. Mas às vezes, querendo ajudar, a gente não ajuda muito, a gente atrapalha, né? Então, assim, quando a gente aprende a ser um professor de mindfulness, uma das coisas mais importantes que é dito pra gente é que a gente não deve ensinar mindfulness para as pessoas que estão em crise. Então, numa grave, tendo crise de pânico todo dia, que está com sintomatologia grave de depressão, coisas assim. E a gente não sabe o que está acontecendo aí, entende? E num momento de pandemia, de estresse muito alto, muita gente pode estar muito mal e no desespero querendo aprender alguma ferramenta para se livrar desse sofrimento, o que é muito genuíno, que é muito legítimo, compreensível, né? Então, assim, esse workshop é legal porque, assim, desculpa, modéstia à parte mesmo, assim, né? Porque ele oferece algo que pode ajudar as pessoas, mas que não vai sobrecarregar. Né? Então, é um começo, já ajuda e não sobrecarrega. O que você acha disso, Ale? Até agora eu me lembrei que tem uma pessoa também que já se inscreveu e ela tinha me perguntado, olha, eu nunca fiz nenhuma prática e gostaria de saber se posso fazer, né? Daí eu disse, sim, claro, porque ele é bem introdutório, né? Bem tranquilo. Se a pessoa já está praticando, já é praticante ou não, bem tranquilo de fazer. Tem uma pessoa que eu não consigo ver o nomezinho dela, que ela pediu qual o propósito, para falar mais do propósito do workshop. Isso. Isso. Então, é isso que a gente está falando, assim, é introduzir mindfulness e compaixão através dos 6 passos do programa Respira a Vida Breathworks, né? Levar algumas ferramentas já para as pessoas que querem estar praticando, a gente vai estar dando áudios também, né? Para as pessoas estarem praticando. É isso, é um começo, sabe? A pessoa já, a partir dessas 3 aulas, que vão ser em 3 semanas, já vai estar com ferramentas para poder estar depois praticando, assim. Não sei se não ficou claro, assim. Né? Não consigo ver o nome dela. Alguma coisa Carol. Herman Carol. Às vezes não dá pra gente saber direito o nome da pessoa, né? Ô, Daniela Sopeschi tá viva! A Dani tá aqui. Ai, eu não tô vendo, eu não tô conseguindo ver. Oi, Dani. Uma moça lá em cima perguntou que abordagem que a gente trabalha no consultório. A Lê não é psicóloga. A Lê. Oi? Oi, Desculpa, eu tava dando oi pra minha mãe, agora eu vi que a minha mãe entrou. Oi, mãe. Minha mãe. Elas perguntaram com que abordagem a gente trabalha no consultório. Sim, não, eu sou instrutora de yoga. E de mindfulness e compaixão para a saúde, né? Sim. E se tudo der certo, vai ser do MSC também. Eu tô fazendo torcida. Então, no consultório, assim, eu trabalho com a 3ª geração das terapias cognitivo-comportamentais. É isso, mindfulness, compaixão. E nesse momento eu me dedico mais a aprender, estudar e atender dentro da terapia focada na compaixão, do Paul Gilbert. Tá bom? Ale, acho que dá, já é 8h20, cara. Acho que dá para fazer a prática, né? Sim, vamos lá, porque a live é só 1 hora, né? Daqui a pouco.
Aí Então, você vai deixar a live disponível no teu perfil, né? gente, como é que eu faço isso? A hora que você desligar, Hum, vai aparecer se você quer compartilhar no seu perfil, deixar lá no seu ah, perfil, você deixa. Aí depois eu te tá, explico como é que você vai fazer para baixar ela pra gente colocar no YouTube. beleza, tá Tá bom. bom? Mas não clica no excluir vídeo a hora que você terminar, Ah, tá? não. Ah, nem falta, então, né? Ah, Tá, gente, então vamos lá. A gente vai fazer uma pequena prática. Essa prática é os 3 minutos amáveis. A gente vai fazer uma versão um pouquinho mais estendida, assim, mais de 5 minutinhos. Acho que pode ser, né, Erika? Uhum. Então, eu não vou usar o sininho. Kabat-Zinn não tá usando sininho mais, tá? Eu tô acompanhando as lives dele, ele diz, porque ele não não usa? tem diferença entre meditação, entre a prática e a vida. E ele começa a falar e vai. Tá, Ah, não vou então usar o tá, vou sininho. jogar o meu fora também. Mas, enfim, então eu vou convidando vocês a ficarem sentados. Pode ser deitados também, se quiserem, alguém, né? Uma posição que seja confortável para vocês. E nós vamos só percorrer de maneira amável o nosso corpo, percebendo ele exatamente assim como ele está, se abrindo com curiosidade para perceber as sensações físicas, talvez notando o peso do seu corpo, notando os pés, as mãos, percebendo sensações que chamam a atenção nesse momento e simplesmente observando, sem julgar. Vá habitando o seu corpo, com gentileza. Então, eu vou te convidando a perceber a respiração. Pode talvez fazer algumas respirações mais profundas, entrando em contato com a respiração, com o ar que entra e sai do corpo. E percebendo como sente a respiração. Como é perceber a respiração. Vá aos poucos permitindo que a respiração fique natural. Percebendo onde consegue notar melhor a respiração, onde ela acontece nesse momento. Se é mais no abdômen ou mais na parte superior do peito. Novamente, lembrando que não há necessidade de modificar. Simplesmente observa. Agora eu vou te convidar a fazer uma inspiração profunda e notar no seu corpo se existe alguma sensação desagradável, difícil nesse momento. E pode ser algo bem sutil, se não houver nada que chame atenção, ou talvez uma tensão, um pequeno desconforto, ou talvez seja uma emoção que seja difícil nesse momento, ou algum pensamento ruminante, persistente, negativo, se abrindo para perceber. E aí vai levando a sua atenção
para essa parte do corpo onde consegue perceber isso. Então, se for alguma emoção, um pensamento, vá tentando identificar de maneira gentil, amável, no corpo, onde percebe. Então, vá levando a respiração para esse local, deixando que ela suavize, sentindo a respiração como uma mão carinhosa que acaricia esse lugar no seu corpo, com suavidade. Somente estando com isso, sem modificar, mas se permitindo levar esse cuidado, esse carinho, junto com a respiração. Então, eu vou te convidar agora para colocar a mão no seu coração, pode ser uma mão ou as duas, levando as mãos até o centro ali do peito, sentindo esse toque e notando o corpo respirando. Através desse toque, sentindo-se cuidar de si mesma, como se estivesse acalmando uma pessoa querida. Vá permitindo, dando espaço para a sensação que possa ser desagradável ou difícil, dolorida. Não resistindo a ela. Vendo se é possível abandonar o desejo de que ela desapareça. Se permitindo estar com essa sensação desagradável. E talvez percebendo o fluxo dela, ir, vir. Notando se há uma fluidez na sensação. Então, devagar, pode ir relaxando as mãos, quando sentir que é o momento. E vá começando a ampliar a sua consciência para o espaço onde está agora. Notando os sons. E vá finalizando, pouco a pouco, no seu tempo. Escolhendo o momento de abrir os olhos. Érica, eu não tô cuidando do tempo aí, você vê? Tô. Acho que a gente começou 7h35. Foi um pouquinho depois, então acho Foi um que pouquinho tranquilo. depois. Dá tempo Ah. de se despedir e tal. E se alguém quiser comentar como que ficou, que percebeu Sim, alguma coisa, se quiser comentar, eu acho que é legal. sim. Uhum. Demora um pouquinho para entrar. Uhum. Oh, o Você, Érica, coração sozinho. como foi? Então, foi um pouco desconfortável porque meu nariz está entupido. Uhum. E aí E aí? ficava. Mas fora isso foi. Aí isso me deixou um pouco tensa, mas apesar disso, meu corpo ficou. Senti sensações de relaxamento.
E a hora que eu tirei a mão do peito, aí fez um vazio aqui, assim, sabe? Uhum. Fica um eco, assim, quase como, um, não, volta aqui! Sim, sim. Interessante, né? Uhum, uhum. Essa sensação, Érica, foi a sensação desagradável do Foi, nariz? foi. Foi. A do nariz foi a desagradável, a mão no coração foi agradável. Uhum. Isso é consciência, né? O que que é, pra gente poder perceber, né? O que não é, o que é bom, o que não é tão bom, né? E ficar Uhum, com. uhum, uhum. Ô, Paulinho. Uhum. Achei. Vai, Paulinho, bota os coração aí pra gente produzir dopamina. Eu brinco com essas lives, elas são dopamina na quarentena, porque o povo fica assim, sabe, dando os coração, os coração, os coração, os coração. Daí a gente sai feliz das lives de tanta dopamina, lá, de tanta dopamina que produziu. É, Olha lá, Paulinho. tá bom, então, né? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar direct para mim, para ler. Se Uhum. alguém quiser esclarecer alguma coisa do workshop também, pode perguntar para mim ou para ler pelo direct do Insta, tá bom? Agir. Não consigo ver aqui. Ah, Gi, Daí, oi, Gi. agir, Agora agir tá aí. tá. Aí, assim, a gente troca seguidor, né? Quem é meu seguidor começa a seguir a Lê, porque ela faz uns posts muito, muito legais, com dicas, assim, umas frases bonitas, assim, motivadoras. E quem segue a Lê, me segue lá também, que às vezes eu faço umas coisas que prestam. Ai, Acho que é muito isso, bom. né? Hum. Isso. Então tá. Uma ótima noite para todos. Tchau. Vou tentar salvar, tá? Vamos ver. Salva, por favor. Aí depois eu te explico como é que você faz pra baixar ele, pra gente colocar no YouTube. Tá bem. Beijo. Beijo, tchau.